Na cidade de Varginha, Minas Gerais, um cheiro insuportável invadia os corredores estreitos de um prédio antigo no centro. Os vizinhos achavam que era rato morto, esgoto, lixo acumulado. Mas com o passar dos dias, ficou claro, havia algo mais apodrecido do que qualquer hipótese aceitável. O porteiro, seu Agenor, foi o primeiro a notar que o mau cheiro vinha do apartamento 302, onde morava um homem solitário, calado, sempre de boné e luvas, mesmo no calor. Quando os bombeiros arrombaram a porta a pedido dos moradores, o cenário era digno de um filme de terror. No sofá, 2 pernas humanas cortadas acima do joelho. Na cozinha, uma mala com um torso. No banheiro, a cabeça, ainda com os olhos abertos. E na geladeira, braços cuidadosamente enrolados em papel filme. O inquilino, Érico de Souza, não estava lá. Mas o que encontraram em seu apartamento revelou um padrão. Um serial killer estava solta, e aquele era só o começo. A perícia logo revelou algo perturbador. Os cortes nos corpos não eram aleatórios. Havia técnica, precisão cirúrgica. As vítimas não eram simplesmente assassinadas. Eram preparadas. Autopsiadas como se estivessem em uma aula de medicina, com cada músculo separado cuidadosamente. A polícia começou a cruzar dados e descobriu que Érico havia estudado anatomia humana em uma universidade particular, mas foi expulso no 3º semestre após ser pego roubando cadáveres no laboratório. Ele desapareceu do sistema por quase 5 anos, até reaparecer com identidade falsa no prédio onde morava. Investigando a fundo, os peritos encontraram um diário escondido dentro do forro do colchão. Nas páginas manchadas de sangue seco, desenhos de corpos abertos, mapas musculares, anotações com nomes, datas e observações. O mais perturbador era a frase repetida em várias páginas: "Eles sentem tudo. E eu também." A investigação ligou o corpo encontrado no 302 a uma mulher desaparecida 3 semanas antes, Mariana Torres, 28 anos. A forma como ela foi desmembrada batia com outras ocorrências em cidades vizinhas, antes consideradas casos isolados. Em Lavras, uma moça de 25 sumiu após um encontro marcado por aplicativo. Em Três Pontas, um rapaz de 31 foi encontrado esquartejado em sacos de lixo, mas a perícia da época julgou um crime passional. Agora, tudo parecia se conectar. Érico se aproximava das vítimas pela internet. Usava perfis falsos, sempre com fotos de modelos estrangeiros. Conversava, criava laços e marcava encontros. As vítimas iam até seu apartamento e nunca mais eram vistas. Ele filmava tudo. No forro do sofá, encontraram pendrives com vídeos. E o conteúdo fez até os policiais mais experientes vomitarem. Não apenas os assassinatos estavam registrados, mas também o processo de preparação dos corpos, como se fossem obras de arte. Ele falava com a câmera, narrava cada corte, sorria. Enquanto a polícia ampliava a busca, Érico virou manchete nacional. Mas ninguém conseguia rastreá-lo. Até que um novo corpo apareceu dessa vez em São Paulo. Um taxista foi encontrado mutilado, com a assinatura de Érico, cortes perfeitos, músculos expostos como se fossem uma escultura. Mas havia uma novidade. Cravado no peito da vítima, um cartão de memória. Dentro dele, mais um vídeo. Só que agora Érico falava diretamente com a polícia. "Vocês querem me encontrar? Então joguem comigo." Era o início de um jogo macabro. No vídeo, ele dava pistas codificadas, referências a locais históricos e datas específicas. Ele queria ser perseguido. Queria fama. Era como se estivesse brincando de gato e rato, mas com cadáveres como prêmio. A polícia montou uma força-tarefa interestadual. E a mídia alimentava o medo. Surgiam boatos, teorias, imitações. Mas só um era o verdadeiro Érico. E ele estava sempre um passo à frente. Um dos investigadores, o delegado Raul Diniz, mergulhou tão fundo no caso que começou a sonhar com Érico. Ele revisava os vídeos, estudava os mapas, lia e relia o diário. E encontrou um padrão.
As datas dos crimes formavam uma sequência baseada em um calendário ritualístico celta. Os assassinatos ocorriam sempre em dias de lua cheia. Raul previu que o próximo ataque aconteceria em Ouro Preto, durante um festival local. Com a cidade lotada, Érico teria alvos à vontade. A polícia montou uma operação sigilosa, infiltrando agentes em hotéis e bares. E então, no segundo dia do festival, uma denúncia anônima, gritos abafados em uma pousada isolada. A equipe invadiu o local e encontrou um quarto trancado. Lá dentro, uma jovem amarrada à cama e Érico, cortando sua pele com uma precisão demoníaca. Ele foi preso em flagrante, mas não esboçou reação. Apenas sorriu, como se tudo tivesse saído exatamente como ele planejou. E disse: "Agora vocês são meus." Na cadeia, Érico virou um fenômeno. Milhares de cartas, entrevistas negadas, mas mensagens codificadas surgiam nas redes. Um culto começou a se formar. Jovens fascinados por sua frieza. Ele mandava cartas aos fãs com instruções para continuar sua arte. Um mês após sua prisão, uma nova vítima foi encontrada em Belo Horizonte. Mesma assinatura, mesmo ritual. Mas Érico estava trancado. Impossível ser ele. Ou não. A perícia encontrou uma digital. Não era de Érico. Era de um jovem chamado Léo Fernandes, 19 anos, estudante de biomedicina, seguidor ativo do fórum que idolatrava o assassino. Ele confessou o crime e disse: "Foi um presente para o mestre." A polícia percebeu, tarde demais, que prender Érico foi apenas o início. Ele não queria escapar. Queria multiplicar sua obra. O serial killer agora era uma ideia. Um vírus. Uma seita silenciosa. E enquanto houver seguidores, corpos continuarão surgindo. Porque algumas verdades nunca terminam. Na pequena cidade de Barbacena, interior de Minas Gerais, uma menina de 7 anos foi encontrada vagando sozinha pela estrada que liga a zona rural ao centro da cidade. Ela carregava uma mochila suja de sangue e, dentro dela, uma boneca sem cabeça. Os motoristas que passaram por ali ficaram chocados com a cena e chamaram a polícia imediatamente. Ao ser abordada, a menina não chorava, não falava, apenas apontava em direção ao mato. Ao seguirem a indicação, os policiais encontraram uma cabana improvisada feita de lona e pedaços de madeira. Dentro dela, o corpo de uma mulher de aproximadamente 30 anos, nua, com cortes simétricos no abdômen e no rosto, como se tivesse sido moldada. Nas costas, costurado com linha cirúrgica, o símbolo de uma espiral. O mesmo símbolo que aparecia nos vídeos de Érico de Souza, o serial killer capturado meses antes. Mas desta vez, não era ele. Era alguém novo. E usava uma criança como isca. A menina foi levada para o conselho tutelar, onde começou a apresentar comportamentos estranhos. Desenhava o símbolo da espiral compulsivamente, em todos os papéis que encontrava. Às vezes, fazia isso na parede com o próprio sangue, mordendo os dedos até sangrar. A psicóloga designada ao caso, doutora Clara Neves, tentou se aproximar da criança por meio de jogos e brinquedos. Mas a menina só se comunicava por desenhos e todos retratavam a mesma cena. Um homem mascarado segurando uma serra e pessoas sendo cortadas ao meio. O mais perturbador: em todos os desenhos, havia uma frase escrita com letras infantis e tortas: "O anjo mandou fazer." Ao investigar o corpo da mulher encontrada na cabana, a polícia descobriu que ela era professora de reforço da menina. Mais ainda, haviam câmeras escondidas na cabana, mas não para vigiar, para registrar. Como um reality show da morte. E todas as imagens eram transmitidas para uma nuvem privada. Quem estava por trás disso assistia tudo em tempo real. Com um mandado judicial, a polícia conseguiu acesso ao servidor oculto que armazenava as imagens da cabana. Lá dentro, dezenas de vídeos organizados por data, local e nome das vítimas. A descoberta foi aterradora. Existiam pelo menos 15 vídeos anteriores, com crimes cometidos em cidades diferentes, em estados diferentes. Todas as vítimas tinham o mesmo padrão de corte, a mesma encenação ritual e a presença de uma criança no local, assistindo tudo, como se fosse uma espectadora privilegiada.
As crianças variavam de idade, mas todas pareciam dopadas, alheias, quase hipnotizadas. O assassino parecia colecionar testemunhas infantis, como se quisesse transformar o trauma em arte viva. Em um dos vídeos, ele aparece de máscara, com voz modificada, dizendo: "O mal só floresce no solo da inocência." A equipe de cibercrimes identificou que os vídeos vinham sendo comercializados no submundo da Deep Web como parte de um pacote chamado A Série do Cordeiro. Uma descoberta ainda mais sombria surgiu durante a investigação. O nome Série do Cordeiro não era apenas um título. Era uma referência a um culto subterrâneo que idolatrava a figura do sacrifício humano como forma de purificação espiritual. Segundo documentos recuperados em fóruns criptografados, o culto existia desde a década de 80, com células em diversas partes do Brasil e também no exterior. O serial killer Érico de Souza era um membro recente, descrito nos arquivos como discípulo de carne. Mas o responsável pelos crimes atuais era chamado apenas de o pastor. Seu modus operandi era diferente. Em vez de matar sozinho, ele criava encenações com plateia, onde a vítima era oferecida em rituais filmados. As crianças eram escolhidas de forma meticulosa, órfãs, abandonadas, negligenciadas. Eram sequestradas, doutrinadas e depois soltas em locais públicos, sempre com algum elemento do crime na mochila, como se fossem recados. E o mais assustador, nunca havia um rastro que levasse diretamente ao pastor. Doutora. Clara começou a desconfiar que a menina encontrada era mais do que uma simples testemunha. Durante uma sessão de terapia, ela sussurrou uma frase que gelou o sangue da psicóloga: "Você vai ser a próxima, doutora." No dia seguinte, Clara recebeu uma encomenda anônima em casa, uma caixa contendo uma foto dela mesma, dormindo em sua cama, tirada de perto. E um pendrive. No vídeo, uma gravação caseira, Clara andando pela rua, indo ao mercado, entrando no prédio, seguida discretamente por alguém. Ao fundo, a voz modificada dizia: "Nosso cordeiro precisa saber quem é o próximo cordeiro." A polícia imediatamente ofereceu proteção à doutora, mas ela sabia que estava sendo observada de dentro. E estava certa. Um dos investigadores, agente Almeida, havia sido cooptado pelo culto. Ele desapareceu antes que pudessem interrogá-lo, deixando para trás um bilhete: "Não somos monstros. Somos mensageiros. E você já recebeu a mensagem." O culto agora tinha olhos dentro da própria força-tarefa. 3 semanas depois, uma transmissão apareceu em fóruns clandestinos da Dark Web. Era uma live. No vídeo, doutora Clara estava amarrada, olhos abertos, tentando conter o pânico. Atrás dela, o homem mascarado, o tal pastor. Ele não falou nada. Apenas caminhou em volta dela, calmamente, como um predador que já venceu a presa. A cada movimento, mostrava lâminas, instrumentos, símbolos feitos com sangue nas paredes. A transmissão durou exatamente 7 minutos. No final, um close no rosto de Clara, e o vídeo foi cortado. Nunca mais foi vista. Nenhum pedido de resgate, nenhuma pista de localização. Apenas uma última mensagem apareceu no chat do fórum: "O sacrifício foi aceito." Depois disso, a conta foi deletada e o servidor sumiu. Mas uma semana depois, outra criança foi encontrada sozinha, em outra estrada, com uma mochila e uma boneca, dessa vez com a cabeça. Dentro da boneca, uma câmera. E um bilhete: "O cordeiro vê tudo." O culto continua. O pastor segue livre. E cada novo vídeo, cada nova vítima, é apenas mais um episódio dessa série doentia. A série que nunca termina. A rotina de Marcelo era sempre a mesma: acordar, trabalhar como analista remoto, almoçar em silêncio, tomar banho às 20 horas e dormir às 23 horas. Morava sozinho em um pequeno apartamento no 13º andar de um edifício antigo no bairro do Brás, em São Paulo. Tudo era previsível até que o apartamento ao lado foi alugado. A primeira coisa que notou foi o som. Alguém arrastava móveis durante a madrugada. Batidas rítmicas, como se martelassem madeira repetidamente. Mas o mais estranho foi o cheiro. Um odor metálico, ácido, que começou a invadir a cozinha e o banheiro. Marcelo reclamou à síndica, mas ela disse que o apartamento ao lado ainda estava vazio,
ninguém havia se mudado oficialmente. Mesmo assim, as luzes acendiam à noite. E alguém tossia. Marcelo começou a perder o sono. Em uma madrugada qualquer, ouviu sussurros vindo da parede. Palavras abafadas. Choros baixos. E, por fim, uma frase clara. Eles nunca dormem. E agora, você também não vai. Desesperado, Marcelo decidiu gravar os sons. Instalou um gravador no quarto e o deixou ligado durante a noite. No dia seguinte, ao ouvir o áudio, quase deixou o celular cair. Durante mais de 1 hora, uma voz masculina sussurrava coisas horríveis. Instruções de como cortar um corpo, como esvaziar os órgãos, como manter o sangue fresco por mais tempo. Era como uma aula de carnificina. No fundo, gemidos e um barulho constante de serra. Marcelo levou o áudio à polícia, mas o delegado riu. Disse que poderia ser apenas um podcast de true crime ou brincadeira de mau gosto. Sem provas de crime, nada poderia ser feito. Marcelo decidiu investigar por conta própria. Esperou o som começar de novo, encostou o ouvido na parede e ouviu algo que nunca vai esquecer. Um grito. Um grito real, de desespero absoluto, seguido por silêncio total. No dia seguinte, ele notou algo ainda mais estranho. A porta do apartamento vizinho estava entreaberta. E uma trilha de sangue descia pelo batente, como se alguém tivesse tentado limpar, e falhado. Tomado por curiosidade e pânico, Marcelo se aproximou da porta, chamou por alguém, nenhuma resposta. Empurrou devagar. A porta rangeu. O apartamento estava todo escuro, exceto por uma única lâmpada pendurada no teto da sala, piscando. O chão estava coberto por lençóis pretos, plásticos e manchas vermelhas. Marcelo deu 2 passos para dentro e parou. Na parede, fotos coladas em sequência, como um mural doentio. Eram imagens de pessoas mortas. Corpos esquartejados, pendurados, com frases rabiscadas por cima. Acordados, libertos, separados do caos. Em um canto, um manequim de loja, com órgãos falsos expostos e olhos humanos costurados nas órbitas. Marcelo saiu correndo, trancou sua própria porta e chamou a polícia. Quando voltaram ao apartamento vizinho, nada estava lá. Nenhuma foto, nenhuma mancha, nenhum manequim. Tudo limpo, vazio. O delegado começou a desconfiar da sanidade de Marcelo. Mas naquela mesma noite, um envelope foi deslizado por baixo da sua porta. Dentro, apenas uma foto, Marcelo dormindo. E atrás da foto, escrito em sangue, "Você me viu. Agora é parte." Marcelo começou a se trancar dentro de casa. Cortinas sempre fechadas, móveis empilhados na porta, facas sob o travesseiro. Mas os barulhos continuavam. Agora, batidas mais fortes. E um novo som, alguém cantando. Uma melodia infantil, desafinada, repetitiva. 1, 2, ele vai buscar. 3, 4, é melhor se trancar. Marcelo passou a notar que os outros moradores do prédio pareciam diferentes. Evitavam contato, olhavam para ele com estranheza, sussurravam pelos corredores. Descobriu que 3 moradores do andar haviam desaparecido nos últimos meses. Nenhum alarme, nenhum escândalo. Apenas sumiram. E ninguém parecia se importar. Era como se aquele prédio fosse uma cápsula, um mundo próprio, onde as regras do lado de fora não se aplicavam. Marcelo decidiu investigar os apartamentos ao redor, um por um. Mas o que descobriu o deixou em choque. Quase todos estavam vazios por dentro, sem móveis, sem objetos, sem sinais de vida. E mesmo assim, ele ouvia passos, vozes, risos. Era como se a presença estivesse ali, mas escondida, camuflada, à espreita. A síndica, Dona Helena, uma senhora gentil que sempre oferecia café, chamou Marcelo para conversar. Disse que estava preocupada com sua saúde mental. Mas havia algo no olhar dela, uma calma exagerada. Ela mencionou, sem que ele dissesse nada, os sons, as fotos, os vizinhos. Esse prédio é antigo, guarda segredos, disse ela. Alguns vizinhos não são mais gente faz tempo. Marcelo a encarou, tentando entender. Então ela entregou a ele uma chave, enferrujada,
com um número gravado, 1307. Se quiser entender, abra a última porta. Marcelo hesitou, mas no dia seguinte, foi até o fim do corredor. A porta do 1307 estava trancada há anos. Ninguém lembrava do último morador. Com a chave, ele abriu. O interior era um verdadeiro teatro de horror. No chão, corpos embalsamados sentados como se estivessem em uma audiência. Todos com olhos costurados, bocas abertas. No centro, uma cadeira iluminada, e sobre ela, um homem vivo, nu, imundo, com os membros torturados e o rosto desfigurado. Ao ver Marcelo, o homem apenas sussurrou: "Eles me mantêm aqui, para não parar a peça." Antes que pudesse chamar ajuda, Marcelo foi atingido na cabeça. Quando acordou, estava na mesma cadeira, nu, amarrado. À sua frente, o homem do apartamento vizinho, finalmente sem máscara. Era um rosto comum, anônimo, um rosto que ninguém lembraria. Ele começou a falar sobre o teatro da dor, sobre como os sons atravessavam paredes, mas ninguém ouvia. Sobre como a cidade esquece os que gritam baixo demais. E sobre como o prédio era seu palco há anos. Você ouviu, você viu, e não fez nada. Agora, precisa virar parte. Marcelo gritava, implorava, mas era tarde. Uma câmera começou a filmar. O homem narrava tudo com voz mansa. Enquanto cortava, explicava a função de cada tendão, cada nervo. Como se desse uma aula. No final, Marcelo foi costurado à parede, ainda respirando. E a porta foi trancada de novo. No dia seguinte, a síndica anunciou que o 1307 estava liberado para aluguel. E na placa do elevador, um novo nome surgiu na lista de moradores. Mais um inquilino chegou ao prédio, sem saber que o teatro do horror estava apenas começando de novo. O Hospital Psiquiátrico São Cristóvão foi desativado oficialmente em 2003, após denúncias de maus-tratos, desaparecimentos de internos e indícios de experimentos ilegais com medicação experimental. Desde então, a estrutura foi abandonada às traças janelas quebradas, corredores invadidos pelo mato e pichações por todos os lados. Mas em 2024, começaram os rumores. Vários adolescentes da cidade de Itatiba, interior de São Paulo, que exploravam o local à noite como uma espécie de desafio urbano, simplesmente sumiram. Os pais, a princípio, pensaram que haviam fugido de casa. Mas um vídeo vazado mudou tudo. Mostrava um grupo de jovens entrando no hospital, rindo, gravando com celular, até que um deles aponta para uma sombra no fim do corredor. A imagem tremula, gritos são ouvidos e o vídeo termina. Ao investigar, a polícia encontrou um porão escondido. Lá, apenas uma poltrona de ferro, luz de cirurgia e uma mensagem rabiscada na parede. Aqui o tratamento continua. Paciente número 158, ainda grita. A polícia descobriu que no hospital havia uma ala subterrânea nunca registrada oficialmente nos documentos públicos. Um setor chamado apenas de observação avançada. Ao invadir o local, encontraram dezenas de arquivos médicos antigos. Mas entre eles, pastas recentes. Fichas digitadas e impressas em papel novo, com registros de pacientes com datas de 2023. As vítimas desaparecidas estavam ali, listadas com diagnósticos falsos como histeria comportamental, transtorno dissociativo de identidade, mania persecutória. Tudo falso. Assinado por um nome que assombrou a cidade décadas atrás. Dr. Gregório Nogueira, o médico-chefe que desapareceu em 2003, no dia em que o hospital foi fechado. A teoria era absurda. Ele teria morrido em um incêndio. Mas as evidências mostravam o contrário. Alguém ainda vivia ali, mantendo o hospital funcionando como um santuário macabro. As fichas traziam detalhes das vítimas, rotina, perfil psicológico, medos. E o mais assustador, uma seção chamada Resposta à Dissecação. Entre os arquivos, havia uma ficha diferente, antiga, datada de 1987. Nome: Caio F. Andrade. Diagnóstico: psicose homicida com tendência à manipulação.
Observações médicas diziam que ele havia matado os próprios pais com 12 anos de idade e vivido por semanas com os corpos na casa. Foi internado no São Cristóvão ainda criança e, ao que tudo indicava, foi adotado informalmente pelo próprio Dr. Gregório. O menino passou anos na ala de experimentos, recebendo remédios que nem estavam em fase de teste. E o mais perturbador, em 1999, o menino desapareceu dos registros, como se nunca tivesse existido. Agora, uma nova teoria surgiu: Caio nunca deixou o hospital. Foi transformado em cobaia, depois em cúmplice. E agora era ele quem continuava o trabalho do médico. Nos porões, encontraram túneis cavados com as mãos, onde partes de corpos eram preservadas em formol, cabeças, mãos, olhos, tudo catalogado com nomes, números e frases enigmáticas como tratamento em progresso e reação negativa, silêncio absoluto. Diante do fracasso da polícia, uma investigadora do Ministério Público foi enviada ao local, doutora Isabela Mendes. Ela decidiu simular um novo fechamento do hospital e preparou uma armadilha. Com câmeras escondidas, voltou ao local à noite, fingindo ser mais uma adolescente em busca de adrenalina. Deixou rastros falsos, espalhou panfletos nas redes sociais e esperou. Na terceira noite, foi sequestrada. Mas o que se seguiu não foi um assassinato. Isabela acordou em um leito, com uma roupa de paciente, dopada. À sua frente, um homem com jaleco sujo e luvas de borracha. Ele falava como um médico legítimo. Perguntava sobre seus traumas, medos, pensamentos. Anotava em um fichário. E dizia que o tratamento seria longo, mas necessário. Por dias, ela foi mantida ali, recebendo água misturada com sedativos, ouvia gritos nos corredores e sentia o cheiro de carne queimada. O homem dizia que os outros pacientes estavam progredindo e que ela também teria chance. Até que uma noite, Isabela fingiu estar mais dopada do que estava, pegou uma lâmina escondida no carrinho de instrumentais e conseguiu fugir. Após a fuga, Isabela denunciou tudo, mas sem provas. Foi tratada como instável. Só que uma semana depois, uma caixa foi deixada na sede do MP. Dentro dela, uma fita VHS. O conteúdo: o médico do hospital sentado à frente de uma câmera, com jaleco ensanguentado e uma expressão quase serena. Ele falava diretamente para Isabela. Seu diagnóstico foi prematuro, doutora. O tratamento estava funcionando. Ao fundo, pacientes acorrentados, gritando em desespero. Ele mostrava as fichas. Lia cada uma com prazer doentio. Falava das reações físicas, da dor como estímulo de aprendizado. Cada sessão de tortura era descrita como um experimento científico. A fita virou prova irrefutável de que alguém ainda usava o hospital. Mas ao voltar com uma equipe especializada, o local havia sido incendiado completamente. O porão colapsou. Não havia vestígios de corpos, nem equipamentos. Apenas uma última ficha intacta foi encontrada entre os escombros. Nome do paciente: Isabela Mendes. Diagnóstico: transtorno obsessivo-compulsivo com delírio de perseguição. Assinatura: Dr. Caio F. Andrade. Meses se passaram. O caso foi abafado, a mídia perdeu o interesse. O hospital virou ruína. Mas relatos começaram a surgir em outra cidade, Itanhaém, litoral paulista. Crianças desaparecendo. Cachorros encontrados mortos com cortes cirúrgicos. E ruídos à noite vindos de um antigo abrigo abandonado. Ao investigar o local, ativistas encontraram marcas nas paredes. Clínica de observação avançada, unidade 2ª. Lá dentro, nada além de correntes, seringas usadas e uma sala com espelhos. No centro, um jaleco dobrado e uma ficha novinha sobre a mesa. Nome do paciente: você. Ao lado, uma câmera filmando em tempo real, transmitindo para um servidor oculto. A nova clínica estava pronta. E o médico ou o monstro também. Agora, o tratamento seguia para novos pacientes, novos corpos, novas experiências. Porque para ele, a morte nunca foi o objetivo. Era só um efeito colateral do tratamento. E se você escutar algo vindo do prédio abandonado perto da sua casa, talvez já tenha sido admitido.
Em um bairro industrial esquecido da zona oeste do Rio de Janeiro, um galpão abandonado escondia um segredo fétido. Era ali que, segundo relatos anônimos, algo sinistro acontecia à noite. O lugar, antes ocupado por uma fábrica de tintas, havia sido interditado por riscos químicos. Mas há 2 meses, vizinhos diziam ouvir barulhos, serras, marteladas e, às vezes, música clássica. Um entregador de aplicativo foi o primeiro a perceber algo fora do comum. Ao tentar deixar um pedido em um endereço estranho que apareceu no sistema, seguiu a rota e deu de cara com o portão do galpão entreaberto. Chamou. Não obteve resposta. Curioso, entrou. O que encontrou lá dentro nunca mais saiu da cabeça dele. Manequins humanos espalhados por todos os cantos, em poses dramáticas. Mas não eram bonecos. Eram corpos reais. Pintados. Dessecados. Embalsamados com precisão artística. E todos traziam uma assinatura esculpida na pele. Arte. D. A polícia foi acionada, mas ao chegar, o galpão já estava completamente limpo. Nenhum corpo, nenhuma escultura. Apenas vestígios de tinta acrílica, tecidos manchados e pincéis ainda úmidos. E, na parede principal, uma frase escrita com sangue: a arte não morre, apenas se move. Começou então uma investigação silenciosa. As esculturas descritas pelo entregador batiam com características de pessoas desaparecidas nas últimas semanas. Jovens adultos, maioria artistas ou modelos alternativos. O mais assustador, todos tinham contas em uma rede social específica voltada para criadores de conteúdo visual. Um perfil chamou a atenção um artista chamado apenas de D. Seus posts eram obscuros, compostos por fotografias de partes humanas estilizadas como quadros vivos. A legenda de uma das fotos dizia: a verdadeira beleza está em moldar a carne como se fosse barro. A conta foi rastreada até um IP mascarado, mas os administradores da rede foram ameaçados e recuaram. Quem era a D? Um artista, um doente ou os dois? A investigação avançou com a descoberta de um estúdio clandestino no subsolo de um prédio comercial desativado. Lá, encontraram uma câmera de vídeo ainda gravando. O conteúdo foi extraído pela perícia. Mostrava uma jovem sendo esculpida viva. O processo começava com ela sendo imobilizada, forçada a ingerir um líquido paralisante, e depois moldada com bandagens, tinta e cortes milimetricamente posicionados. Ao fundo, o mesmo homem, de máscara branca, avental de couro e voz calma. Ele dizia frases como: relaxe, você agora é parte da obra e tudo que é estático é eterno. Cada sessão era documentada como se fosse um diário artístico. Um verdadeiro portfólio do horror. O mais perturbador: em todos os vídeos, ele fazia questão de conversar com a vítima. Sabia suas histórias, seus traumas, seus desejos. Transformava isso em composição visual. Cada escultura era, segundo ele, um reflexo da alma da pessoa arrancado com dor e eternizado com cor. A polícia estava cada vez mais próxima quando um novo vídeo foi publicado anonimamente. Era uma transmissão ao vivo. Um evento batizado de vernissage da carne. No vídeo, várias obras estavam dispostas em um salão de concreto, iluminadas por luzes frias. Cada corpo esculpido em poses teatrais, com sangue seco misturado a tinta acrílica, olhos costurados e bocas abertas como se gritassem eternamente. D aparece ao fundo, lendo o manifesto sobre a morte como expressão máxima de beleza. Enquanto falava, uma nova vítima era posicionada no centro da sala. Ainda viva, implorando em silêncio. A transmissão cortou segundos antes da execução. A polícia rastreou a origem e chegou tarde demais. O local havia sido incendiado. Entre os escombros, encontraram uma nova escultura, carbonizada, mas ainda reconhecível. No tórax, a frase entalhada à faca: exposição encerrada. E uma nota escrita à mão: próxima parada, São Paulo. As autoridades começaram a perceber que D não era apenas um assassino em série. Era parte de algo maior. Uma rede de colecionadores da Deep Web estava por trás de tudo, financiando e encomendando as obras. A elite por trás do horror. Chamavam-se de asterisco os curadores asterisco. D era apenas o artista.
Outros assassinos já haviam sido patrocinados por eles. O objetivo era sempre o mesmo: capturar a dor em sua forma mais pura e transformá-la em algo visual. Isolado e obcecado, Dee acreditava que estava deixando um legado para o mundo. O próximo evento foi anunciado em um arquivo criptografado vazado por um hacker. Exposição final, apenas convidados. Isabela Mendes, sobrevivente da História 4, reconheceu um dos símbolos usados pelos curadores. Ela se infiltrou no submundo para descobrir o local. O evento aconteceria em um antigo teatro desativado, o Cine Majestic. A polícia agiu rápido, invadiu o local, mas novamente, chegaram tarde. Tudo havia sido retirado. Exceto uma coisa, uma escultura nova, com o rosto de um policial infiltrado. E um espelho na frente, com os dizeres: "Você será o próximo retrato." Depois da exposição do Cine Majestic, os crimes cessaram por semanas. A internet silenciou. Nenhuma nova transmissão. Nenhuma nova escultura. Até que uma caixa foi entregue na sede da Polícia Federal de forma anônima. Dentro, uma escultura de um crânio, pintado com verniz e coberto por uma redoma de vidro. Junto, uma carta: "Dee se despede, mas a arte vive." Dias depois, um jovem artista plástico de São Paulo desapareceu. Em sua casa, vários e-mails mostravam que ele havia sido contatado por uma galeria secreta chamada Stúdio Carne. A polícia começou a perceber: Dee não foi pego, apenas passou o pincel para outro artista. Agora, cada cidade podia ter seu próprio escultor. A estética da dor havia virado movimento. E se você for chamado para uma sessão de fotos em um local isolado, pense duas vezes. Pode não ser apenas arte. Pode ser sua última pose. A primeira vítima apareceu em uma biblioteca pública de Campinas, com o corpo cuidadosamente posicionado no centro do salão de leitura. Estava nu, com a pele esfolada, os olhos arrancados e os braços estendidos em forma de cruz. No peito, entalhado com precisão cirúrgica, havia um número: 8128. Não havia sinais de luta, nem digitais, nem sangue no chão como se o corpo tivesse sido limpo antes de ser exposto. A perícia demorou dias para entender o significado daquele número. Mas um matemático chamado Guilherme Lacerda, consultado pela polícia, reconheceu de imediato: 8128 é um número perfeito, raríssimo, cuja soma de seus divisores resulta nele próprio. A partir desse momento, ficou claro: aquilo não era um assassinato comum. Era uma assinatura, um padrão, um ritual. E se o número era uma pista, o assassino era alguém que via a morte como uma equação, uma fórmula. E cada vítima, uma peça dessa matemática doentia. 2 semanas depois, um segundo corpo foi encontrado. Desta vez, em uma estação de trem desativada. A vítima estava suspensa por cordas, em posição fetal, com a boca costurada e o coração exposto. No chão, desenhado com sangue, outro número: 496. Novamente, um número perfeito. A polícia, agora em alerta, começou a rastrear qualquer ocorrência que envolvesse símbolos numéricos, vítimas posicionadas de forma simbólica ou referências a equações. E a conexão foi se formando. Em todos os casos anteriores ignorados ou mal classificados, o mesmo padrão aparecia: ausência de rastros, corpos limpos, precisão cirúrgica e algum tipo de número escondido, seja tatuado, entalhado ou pintado. O criminoso agora era chamado informalmente pelos investigadores como o calculista. Sua mente parecia operar em uma lógica fria, absoluta. E sua motivação, ainda um enigma. Mas tudo indicava que os próximos números estavam por vir. E com eles, mais vítimas. A investigação se intensificou quando o perito digital descobriu um perfil anônimo em fóruns de matemática avançada, onde alguém com o codinome *** Euclides *** publicava teorias sobre a beleza geométrica da dor humana. Nos posts, imagens subliminares com esquemas do corpo humano e descrições de operações racionais sobre tecidos orgânicos. O mais sinistro era que os textos usavam uma linguagem científica impecável, como se fossem trechos de um artigo acadêmico. A polícia simulou uma conta e respondeu, tentando atrair o usuário.
E conseguiu. O misterioso Euclides marcou um encontro. Só que quem foi, nunca voltou. Um jovem policial infiltrado, chamado Felipe, desapareceu sem deixar rastros. 3 dias depois, seu corpo apareceu pendurado no vão de um viaduto. Estava dissecado ao meio, com os órgãos dispostos em sequência ao longo da estrutura de concreto. Ao lado, o número 33.550.336 pintado no chão com tinta vermelha. Outro número perfeito. Mas com uma diferença: era o maior deles. A polícia entendeu a mensagem. O assassino estava chegando ao clímax da equação. E quando ela fosse completada, algo pior viria. O que ninguém sabia é que o calculista já estava entre eles. O matemático Guilherme Lacerda, que ajudava nas investigações, começou a apresentar comportamentos estranhos. Sumia por dias, tinha respostas vagas e sempre parecia saber mais do que dizia. Um dos investigadores, a agente Renata Viana, desconfiou. Começou a seguir discretamente Guilherme e descobriu que ele frequentava um auditório abandonado de uma universidade falida, onde dava palestras noturnas, para ninguém. Simplesmente ligava um projetor, colocava uma apresentação sobre padrões numéricos na natureza e falava por horas, sozinho, como se estivesse sendo assistido. Ela entrou escondida no local e viu. No palco, além do projetor, havia algo coberto por um pano preto. Ao levantar, quase desmaiou. Era uma escultura feita com corpos humanos, costurados de forma simétrica, formando uma espiral dourada, a famosa proporção áurea. Ao lado, um mural com datas e números. A última anotação, próximo número, 1374386911328. Um número tão gigantesco que parecia impossível ser finalizado. Mas para o calculista, era apenas o próximo passo da obra. Renata denunciou Guilherme, mas quando a polícia foi ao local, tudo havia sumido. Nenhuma escultura, nenhum projetor, nenhum vestígio. Ela foi desacreditada e afastada do caso por instabilidade emocional. Mas não desistiu. Investigou por conta própria e encontrou um padrão oculto nas datas dos assassinatos. Todos os crimes aconteciam em noites de lua cheia, com um intervalo que seguia a sequência de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, as datas batiam. Era uma progressão de mortes. Um cronograma exato. Se seguisse a lógica, o próximo assassinato ocorreria em exatas 21 noites. Tempo suficiente para interceptar o plano. Renata usou a imprensa para provocar, expondo teorias e desafiando o assassino. E ele respondeu. Uma carta deixada na porta da sua casa, escrita à mão: "Você entendeu a estrutura. Agora será parte dela." Dentro da carta, uma folha com o esquema do corpo humano e uma anotação: "Seu número é 6. E 6 é imperfeito, mas será corrigido." Renata sabia. Agora era ela quem estava dentro da equação. No dia previsto, a cidade inteira ficou em alerta. Helicópteros, polícia nas ruas, patrulhas em locais estratégicos. Mas nada aconteceu. Nenhum corpo, nenhuma mensagem. O silêncio foi ensurdecedor. Renata, esgotada, voltou para casa e encontrou a porta destrancada. Entrou em pânico. Tudo estava aparentemente intacto exceto por um espelho novo pendurado na sala. Nele, escrito em vermelho: "Você já está dentro." Ao olhar atentamente, notou que a parede atrás do espelho estava oca. Arrombou. Um compartimento escondido revelava uma câmera ligada, transmitindo ao vivo. No fundo, sua própria casa. Alguém estava filmando tudo, observando cada passo. Dias depois, uma escultura foi encontrada em uma exposição clandestina de arte contemporânea. Um corpo feminino, posicionado em curva exata, com uma placa: "6 agora, perfeita." O DNA foi confirmado. Era Renata. O calculista nunca foi pego. Sua última publicação no Fórum de Matemática dizia: "A morte é o único número que nunca erra." E hoje, ninguém sabe onde ele está. Mas os números perfeitos continuam sendo encontrados. E sempre que um novo aparece, um novo corpo é moldado.
Tudo começou com o sumiço de um influenciador digital de Curitiba, famoso por compartilhar sua rotina fitness e viagens luxuosas. Seu nome era Rafael Bertoni, 27 anos, mais de 300 mil seguidores. Durante uma live no Instagram, enquanto mostrava seu treino matinal na cobertura onde morava, o vídeo foi abruptamente cortado. Horas depois, um novo post apareceu no perfil dele, uma foto desfocada, com um filtro escuro, mostrando que parecia ser uma cadeira de madeira e cordas penduradas no teto. A legenda dizia: "Você mostrou demais." Os seguidores pensaram ser marketing ou pegadinha. Até que, 2 dias depois, o corpo de Rafael foi encontrado em uma sala de motel abandonado. Estava amarrado à cadeira, com a boca costurada e os olhos colados com supercola. No peito, uma mensagem escrita com faca: "Privacidade é vida." Foi o primeiro assassinato transmitido silenciosamente por um perfil ativo. O assassino não queria fama. Ele queria controle e punição. A polícia tentou derrubar o perfil de Rafael, mas alguém continuava postando nele fotos dos bastidores da morte, legendas em tom de julgamento e até enquetes para seguidores responderem: "Você merecia morrer por se expor." As publicações viralizaram, atraindo psicopatas, trolls e imitadores. Mas só um deles era real. Um novo perfil surgiu, chamado de @caçadorprivado, postando pistas e trechos de vídeos dos assassinatos. As vítimas eram todas figuras públicas que compartilhavam demais: onde estavam, com quem estavam, o que comiam, o que vestiam. Todos sumiam logo após postagens em tempo real. O segundo crime foi com uma maquiadora famosa do TikTok. Postou uma rotina noturna, mostrando que morava sozinha. Na manhã seguinte, apareceu morta em sua própria banheira. Maquiada, com o rosto sorrindo à força, os dedos colados ao celular. No espelho, escrito com batom: "A câmera não protege." O caçador não escolhia vítimas ao acaso. Ele selecionava, estudava e punia. Como se cada morte fosse uma aula sobre os perigos da exposição digital. O terror aumentou quando o terceiro assassinato foi transmitido ao vivo. Uma streamer de jogos, conhecida como Natplay, fazia uma live comum, jogando um jogo de terror com seus seguidores. Durante a transmissão, alguém invadiu o apartamento. A câmera caiu. Gritos. Sons de luta. E, em poucos segundos, o chat foi invadido por uma mensagem repetida: "Ao vivo até morrer." A live foi cortada, mas o vídeo foi salvo por centenas de seguidores. A polícia localizou o endereço 40 minutos depois, mas já era tarde. O corpo de Nath estava preso ao próprio setup gamer, com fios HDMI enrolados no pescoço e o teclado colado à pele com pregos. A CPU exibia um texto automático: "Desligue agora." O assassino deixava sempre mensagens claras, como se quisesse alertar o mundo. Mas também parecia se divertir com o pânico coletivo. O perfil @caçadorprivado passou a ganhar milhares de seguidores por dia. A mídia discutia: quem era ele? Um justiceiro? Um psicopata? Ou só um reflexo cruel da sociedade atual? A investigação passou a ser coordenada por uma equipe de cibercrimes em Brasília. Um plano foi montado para atrair o assassino usando uma isca, um perfil falso de influenciadora, criado com inteligência artificial, que postava fotos perfeitamente encaixadas no padrão das vítimas anteriores: poses sensuais, localização ativada, rotina detalhada. O perfil explodiu em menos de uma semana, chegando a 100 mil seguidores. O objetivo era provocar o caçador. E funcionou. Ele respondeu com um comentário: "Vejo você em breve." A equipe preparou um apartamento com câmeras ocultas e seguranças disfarçados. Na madrugada do 8º dia, o sistema detectou o movimento. Mas ao entrarem no local, nada foi encontrado. Nenhum sinal de invasão, nenhum vestígio. Apenas uma única coisa: a boneca usada como modelo de corpo da influenciadora, deitada na cama, com o rosto riscado e a frase "Não se brinca com a morte" escrita na parede. O assassino havia percebido tudo. E respondeu com ironia. Ele era mais inteligente do que todos pensavam. Uma semana depois, 4 perfis de micro-influenciadores desapareceram do ar. Todos ao mesmo tempo. Em seguida, o @caçadorprivado postou um carrossel de imagens. Os 4 corpos,
dispostos como se estivessem tirando selfies. No centro da imagem, uma moldura com o celular quebrado e a legenda: "Atenção demais mata". O país parou. Jornais, podcasts, canais do YouTube, todos comentavam o caso. E o assassino continuava ativo. Um padrão foi descoberto. Os assassinatos ocorriam em ciclos de 7 dias. Como se fosse uma série. O caçador via suas mortes como episódios de uma temporada. Cada nova vítima, um aviso. E, segundo ele, todos os personagens já haviam sido escalados. A polícia interceptou uma transmissão clandestina onde ele apareceu pela primeira vez. Usava uma máscara branca, voz modificada e linguagem acadêmica. Dizia: "Não é sobre matar. É sobre ensinar. A sociedade abriu todas as portas. Eu só estou batendo em cada uma." Antes de desligar, olhou para a câmera e disse: "Você pode estar me assistindo agora, mas já mostrou seu rosto hoje." A polícia desativou o perfil do @caçador-privado. Mas dias depois, novos perfis surgiram com variações: @caçador-silencioso, @privacidade já, @zero exposição zero vida. Imitadores, ou parte do mesmo grupo. Ninguém sabia. O original parecia ter sumido. Mas então, um novo vídeo apareceu nos grupos privados da Dark Web. Mostrava um documentário da série inteira, com cortes de cada assassinato, narração em off e até trilha sonora. Como se fosse um projeto cinematográfico. No final do vídeo, uma nova frase: "Temporada 2, a vingança dos vistos." E uma imagem congelada, o rosto de um jornalista investigativo que havia criticado o caso em rede nacional. 2 dias depois, ele desapareceu. Seu canal no YouTube foi deletado. Sua última postagem: "Cuidado com o que você compartilha." O caçador não era mais apenas um assassino. Era um movimento. Um espectro digital. E cada like, cada story, cada check-in podia ser o começo do seu fim. Porque se você é visto, alguém está te vendo também. O psiquiatra forense Ivan Soares já havia visto de tudo: assassinos cruéis, psicopatas narcisistas, serial killers ritualistas. Mas nada se comparava ao caso que recebeu numa tarde de sexta-feira, em Belo Horizonte. Uma paciente havia sido encontrada morta dentro do próprio carro, estacionado em frente à delegacia. Estava sorrindo, com os pulsos cortados, e com um gravador ainda funcionando no banco do passageiro. Ao ouvir a fita, Ivan sentiu o sangue gelar. A voz na gravação era calma, suave, quase hipnótica. Dizia coisas como: "Você está cansada. Ninguém te entende. A dor pode parar. Basta escolher o silêncio." A polícia não encontrou sinais de luta, abuso ou sedação. A morte foi classificada como suicídio. Mas Ivan sabia: aquela mulher não queria morrer. Ela foi conduzida, levada ao limite, forçada a se autodestruir por palavras. A voz da fita era um assassino. Um que matava com frases. Um manipulador invisível. O mais perigoso de todos. Logo surgiram outros casos. Homens e mulheres encontrados mortos em condições semelhantes, isolados, com ferimentos auto-infligidos, mas sempre com um detalhe em comum: todos estavam sorrindo. E todos tinham deixado gravadores, celulares ou até bilhetes com trechos da mesma voz. A imprensa começou a chamá-lo de o sussurrador. Um serial killer sem rosto, sem armas, que entrava na mente das vítimas e plantava ideias mortais. Ivan, agora envolvido oficialmente no caso, passou a estudar cada gravação. A voz nunca variava. Masculina, suave, pausada. A entonação lembrava técnicas de hipnose, PNL, persuasão profunda. O conteúdo seguia um padrão: primeiro a quebra emocional, depois a inserção de dúvida e, por fim, a entrega: "Você não precisa continuar." Um padrão psicológico de manipulação completa. Como se o assassino conhecesse cada trauma de cada vítima. Como se ele soubesse exatamente onde tocar. A polícia rastreou todos os equipamentos que tinham a voz do sussurrador, mas nada levava a lugar algum.
Era como se a voz fosse injetada em dispositivos aleatórios. Nenhuma digital. Nenhum sinal de violação. Até que um dos investigadores, durante análise forense de metadados, encontrou um número serial repetido. O mesmo microchip de gravação havia sido usado em 3 equipamentos distintos. Isso significava apenas uma coisa: as vítimas receberam os aparelhos diretamente do assassino. Alguém entregou pessoalmente. Ou pior, alguém próximo a elas. Amigos, colegas, familiares. A manipulação podia ter começado antes da primeira gravação. Ivan elaborou uma teoria. O sussurrador era um hipnólogo social, que criava laços, descobria fraquezas, e depois, no momento certo, guiava a vítima à morte. Como um diretor conduzindo um ator até a cena final. E talvez, algumas vítimas nem soubessem que estavam sendo manipuladas. Elas só sentiam que, por algum motivo, desistir era a única saída. O caso teve uma reviravolta quando uma vítima sobreviveu. Clara Ferreira, estudante de jornalismo, foi encontrada desacordada em sua cama, com cortes profundos nos braços e um bilhete ao lado: "Falhei com ele". Ela foi levada às pressas ao hospital e, dias depois, acordou. Quando Ivan a interrogou, ela disse que nunca quis morrer, mas que, por semanas, alguém a fazia duvidar da própria sanidade. Ela recebia mensagens com frases estranhas, vozes em chamadas noturnas, e até encontrou folhas escritas por ela mesma, mas que não lembrava de ter redigido. Ela descreveu um homem que conheceu em uma cafeteria, gentil, calmo, que a ouviu como ninguém. Depois dele, tudo começou a ruir. Ivan mostrou a ela uma das gravações do sussurrador. Ela entrou em pânico. Era ele. O homem da cafeteria. Ele plantou as sementes. Usou suas dores contra ela. Mas Clara foi salva a tempo. E isso significava uma coisa: o assassino cometera seu primeiro erro. Com a ajuda de Clara, a polícia conseguiu criar um retrato falado do suspeito. Homem entre 35 e 45 anos, aparência discreta, rosto simétrico, sorriso calmo. O tipo de pessoa que você confiaria instantaneamente. Foi então que uma nova fita apareceu. Desta vez, deixada dentro de uma escola abandonada. Era diferente. A voz falava diretamente com Ivan. "Doutor Soares, você está ouvindo, mas não está escutando. Eu não os mato. Eu os liberto." A fita era uma ameaça e um convite. Um desafio. Ivan sabia que o sussurrador estava se aproximando. E então, uma carta foi deixada na porta da sua casa, com um pendrive. Dentro, um único arquivo de áudio, iniciado com um som de respiração, e, aos poucos, a voz que dizia: "Você já ouviu tantas histórias. Que tal ser o protagonista de uma?" Ivan não respondeu, mas passou a ouvir vozes sozinho, à noite. Começou a duvidar da própria lucidez. O sussurrador estava testando ele, brincando com sua mente. No ápice do caso, Ivan desapareceu. A última imagem registrada foi dele saindo de casa com um envelope nas mãos. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado em uma sala escura, sentado em uma poltrona, com os olhos abertos e um gravador ligado em looping. A gravação dizia: "Você não precisa lutar. A dor agora é arte. Silencie." A perícia confirmou que Ivan injetou sedativo em si mesmo. Deixou uma carta escrita à mão: "Fui convencido." Mas amigos próximos afirmaram: ele jamais faria isso. A caligrafia estava estranha. A assinatura torta. A verdade era clara. Ivan foi conduzido ao fim. Assim como os outros. E o sussurrador ainda está à solta. Novas gravações continuam surgindo, sempre com a mesma frase final: "Você me ouviu. Agora, me escute." E a pergunta que fica é: e se, em algum momento, você ouvir uma voz calma no meio da madrugada, dizendo exatamente o que você mais teme? Feche os olhos. Cubra os ouvidos. Porque talvez já seja tarde. No início, ninguém ligou os pontos. Uma senhora morre de causas naturais. O velório é realizado na madrugada e, ao fim da cerimônia, um dos filhos é encontrado morto dentro do próprio carro,
com sinais de envenenamento. 2 semanas depois, em outra cidade, um enterro termina em tragédia. Uma das amigas da falecida desaparece e horas depois é encontrada dentro do caixão fechado, ao lado do corpo original. Depois, mais um caso. Um rapaz morre afogado e, no velório, o padre que conduzia o ritual sofre um ataque cardíaco. Só que o que parecia um acidente revelou traços de veneno no organismo. A polícia só percebeu que algo mais sombrio estava acontecendo quando testemunhas começaram a relatar uma figura incomum. Um homem de terno escuro, rosto sem expressão, que sempre ficava parado no fundo da sala de velório, imóvel, observando tudo, até sumir sem ser notado. Assim nasceu a lenda, o convidado fantasma. Um serial killer que só aparece quando há luto no ar. O detetive Jorge Sandoval foi o primeiro a conectar os casos. Notou que em todos os funerais, uma nova morte acontecia não de forma aleatória, mas como se houvesse um ritual de equilíbrio. Cada pessoa que partia naturalmente, abria uma brecha para que o assassino escolhesse alguém para levar consigo. E ele sempre deixava um sinal, uma flor branca fora do caixão, colocada na horizontal. Em culturas antigas, esse gesto simbolizava que a morte ainda não terminou. A partir daí, a investigação ganhou fôlego. A imprensa começou a explorar o caso, velórios passaram a ser monitorados, câmeras escondidas foram instaladas. Mas o assassino parecia saber de tudo. Sempre escapava. Sempre sumia. Até que um vídeo captado por um drone mostrou algo aterrorizante. Durante um enterro ao ar livre, uma figura de preto se aproxima discretamente do caixão, coloca uma flor na tampa e desaparece entre as árvores. Segundos depois, o irmão do falecido cai morto sobre o túmulo, com o rosto completamente roxo. Causa da morte: asfixia sem sinal externo. Como se o ar tivesse sumido de dentro dele. Com os vídeos, testemunhos e padrões, a polícia criou um perfil psicológico do assassino. Alguém metódico, com profundo conhecimento simbólico da morte, e que acredita estar restaurando um equilíbrio, como se cada morte natural precisasse ser acompanhada de uma morte escolhida. A imprensa popularizou o termo "o balancista", em referência a essa suposta missão de compensar o luto com um novo luto. Começaram então os funerais silenciosos. Familiares evitavam velar os corpos, optando por cremações diretas e cerimônias fechadas. Mas mesmo nesses casos, a morte continuava aparecendo. Um funcionário de uma funerária foi encontrado morto dentro de uma urna lacrada. Um agente do IML desapareceu por 48 horas e foi achado dentro de um freezer, com o próprio crachá enfiado na garganta. O assassino agora ampliava o alcance. Se não podia atuar durante o velório, matava quem fazia o velório acontecer. As autoridades estavam perdidas. E o povo começou a temer a morte mais do que nunca. Porque agora, a despedida podia ser o começo de outra. Em um último esforço, a polícia simulou um funeral falso. Um caixão vazio, um obituário fictício publicado nos jornais e nas redes, e uma equipe infiltrada como familiares e amigos. Durante a cerimônia, uma câmera flagrou algo perturbador. Um homem de terno escuro, sem ser reconhecido por nenhum dos agentes, apareceu ao fundo da sala. Imóvel, olhando fixamente para o caixão vazio. Quando 2 agentes tentaram se aproximar, ele sumiu. Horas depois, um dos investigadores foi encontrado morto dentro de um armário da própria delegacia. Com uma flor branca no peito e a frase escrita com sangue na parede: "Não se mente para a morte". O plano falhou. E provou o que muitos já temiam: o balancista não era apenas um assassino comum. Ele parecia prever, antecipar, como se estivesse sempre um passo à frente. Ou como se ele soubesse quem iria morrer antes mesmo da própria pessoa saber. Uma funerária antiga no interior de Minas revelou uma nova pista. Após anos de inatividade, ela foi reaberta por herdeiros e, entre os objetos antigos, encontraram um livro de registro de velórios. Dentro dele, páginas coladas à mão listavam nomes de mortos e, ao lado, nomes de pessoas que morreram nos dias seguintes. Como se fossem pares. Um morto natural. Um escolhido. No fim do caderno, uma nota assinada com apenas uma letra, Fi, símbolo grego para Fi, a letra usada em rituais de transição. O nome do proprietário original da funerária era Dário Ferraz, desaparecido desde 1994, após ser acusado de envolvimento com rituais funerários clandestinos.
Dário nunca foi encontrado. E uma das fotos antigas da funerária, exposta em um mural empoeirado, mostrava um funcionário no fundo, de terno escuro, rosto rígido, mãos cruzadas. O mesmo rosto que aparecia no vídeo do drone. O mesmo homem. Idêntico. Mas 30 anos mais novo. Dário ainda estava vivo. Ou pelo menos, presente. Agora, funerais acontecem em segredo. Pessoas evitam anunciar a morte de entes queridos, com medo de atrair a atenção do balancista. Mas ele sempre descobre. E sempre aparece. Não para todos. Apenas para quem foi escolhido. Um novo vídeo circulou anonimamente pela Deep Web. Nele, um caixão é fechado, mas a câmera não corta. Fica fixa no rosto das pessoas. De repente, uma das mulheres começa a chorar desesperadamente. Grita que não quer morrer, que já sentiu a presença dele. Minutos depois, cai no chão, morta. O vídeo termina com uma imagem congelada, o canto da sala. E lá, quase imperceptível, o homem de preto. Observando. Imóvel. O arquivo foi rastreado até um servidor com o nome codificado, Uneral. A polícia tenta apagar tudo. Mas a cada tentativa, uma nova morte acontece dentro das próprias instituições. Agora, ninguém mais sabe o que é lenda ou verdade. Apenas uma certeza se mantém: se você perder alguém, não vá ao velório. Não olhe para trás. Porque pode ser o seu nome escrito na próxima flor branca. A cidade de Candeias silenciou. Após o sumiço de Tiago e da doutora Letícia, o Instituto Médico Legal foi oficialmente condenado pela promotoria. Instável, insalubre, juridicamente contaminado. A estrutura seria demolida no mês seguinte, encerrando décadas de relatos, desaparecimentos e eventos sem explicação. O que ninguém sabia é que o prédio sabia e esperava. E no coração do subsolo, sob as camadas de concreto e ossos esquecidos, uma última entidade despertava. Uma que jamais havia se manifestado por completo. Até agora. O governo contratou a equipe da engenheira Luciana Freitas para elaborar o plano de demolição. Especializada em implosões estruturais, Luciana era metódica, cética e conhecida por lidar com prédios tomados por tragédias. Ao entrar pela primeira vez no IML, sentiu um frio incomum e a nítida sensação de estar sendo observada. Mas não havia ninguém. Apenas o eco do próprio passado. E nas paredes, uma rachadura em espiral, como uma cicatriz querendo se abrir. Durante o mapeamento do subsolo, Luciana e sua equipe descobriram algo que não constava em nenhuma planta oficial. Uma escada de concreto que levava um nível abaixo do necrotério, totalmente oculto. Lá embaixo, encontraram um salão circular, com 7 maçãs enferrujadas, dispostas em formato ritualístico. No centro da sala, uma enorme laje de pedra, com marcas de bisturi e símbolos gravados em latim. A equipe começou a registrar tudo, mas as câmeras falharam. Todos os equipamentos digitais desligaram. No escuro, Luciana sentiu uma presença. Não uma figura, mas um pensamento invasivo, como se outra consciência habitasse o mesmo corpo. Vozes surgiram. Primeiramente abafadas, depois distintas, com frases claras: a demolição não apaga. A carne memoriza. Luciana tentou ignorar. Mas algo já havia sido ativado. Ela voltaria para casa naquela noite, levando o IML com ela, na própria pele. Nos dias seguintes, Luciana começou a ter lapsos de memória. Esquecia trechos do que havia feito durante o dia. Seus colegas relatavam que ela passava horas olhando fixamente para os mapas estruturais, desenhando símbolos que não constavam nos projetos. Ela não lembrava. Uma câmera interna da empresa captou algo ainda mais alarmante. Luciana, sozinha na sala de projetos, cortava a palma da própria mão com uma régua metálica e, com sangue, desenhava espirais sobre o papel. Quando questionada, não sabia do que se tratava. Dormia mal. Sonhava com corpos abertos, cadáveres se movendo sob lençóis cirúrgicos e vozes que chamavam por ela com o título de nova médica. Em um dos pesadelos, via a própria filha deitada sobre a mesa do IML, sendo costurada por mãos invisíveis.
Acordava gritando. E ao olhar no espelho, via o reflexo de outra mulher. Uma que sorria com o bisturi na mão. A equipe, preocupada com sua saúde mental, sugeriu que Luciana se afastasse do projeto. Ela recusou. Alegava que, se havia algo errado, era seu dever terminar aquilo. Disse que não queria que o prédio fosse simplesmente soterrado, mas selado, isolado, transformado num buraco sem história. Na noite anterior à demolição, voltou ao local sozinha, alegando que precisava ajustar os detonadores finais. Levava consigo uma mochila, um gravador de voz e um envelope lacrado com instruções póstumas, caso algo acontecesse. Às 23h47, o áudio captado por seu gravador foi transmitido ao vivo para a central. A gravação começa com silêncio. Depois, passos. E então, Luciana diz: "Eu estou vendo. Todos estão aqui. Elias, Marina, Vicente, até o menino do vídeo. Eles me esperavam. E agora sei, o prédio não é amaldiçoado. Ele é vivo." O som que vem em seguida é impossível de descrever. Algo entre um grito e uma prece, como se o concreto estivesse chorando. Às 0h, os sensores do prédio detectam a ativação dos explosivos. Mas, de forma inexplicável, as detonações não ocorrem. Nenhuma carga foi acionada. Todas estavam intactas, mas cobertas por um tipo de gosma orgânica, como se o próprio prédio tivesse absorvido os fios. A equipe corre até a entrada, mas o portão de aço está trancado por dentro. Ninguém atende. Ninguém responde. Quando finalmente conseguem arrombar a entrada, o que encontram é um cenário impossível. O necrotério está limpo, iluminado, e todos os legistas desaparecidos estão ali, sentados, em silêncio, olhando para a maca central. Sobre ela, Luciana, deitada, olhos abertos, um bisturi em sua mão direita. Na esquerda, o mesmo símbolo em espiral marcado a sangue. E no teto, gravado com bisturi, uma única frase: "Ela ouviu. Ela entendeu. Ela selou." Mas o que foi selado ainda respirava, porque a carne, agora, estava viva demais para apodrecer. Luciana desapareceu do mapa. Sua filha foi enviada para viver com parentes em outra cidade. A demolição do IML foi cancelada por motivos técnicos. O prédio, até hoje, permanece vazio, ou quase. Algumas noites, é possível ouvir os sensores de presença sendo ativados. Outras, a câmera externa grava vultos que se movem pelas janelas. Mas o mais assustador é o que aconteceu semanas depois. Em 7 cidades diferentes, em estados distintos, foram encontradas estruturas subterrâneas idênticas à do IML de Candeias. Todas com 7 maçãs. Todas com marcas de bisturi. Todas com uma laje de pedra no centro. As autoridades não souberam explicar. Mas uma carta anônima foi enviada à imprensa com apenas 2 palavras: expansão iniciada. O Instituto não era apenas um local. Era um organismo. Uma mente. Um ritual que crescia, se multiplicava. E agora, qualquer necrotério do país poderia ser um novo ponto de entrada. A carne encontrou novas vozes.